Tudo bem, meus amigos? Mais uma vez aqui o professor Valber Volgran e desta vez eu vou falar sobre mais um conceito importante para quem quer avançar no campo filosófico, científico e dos demais conhecimentos, que é o conceito de princípio. Sem essa noção, não dá para compreender conscientemente o que é o campo epistemológico. Eu falei no outro vídeo sobre o que é a intuição, disse que todo conhecimento é intuitivo porque é um processamento que a nossa mente realiza para tentar chegar a noções específicas, gerais, universais, de fenômenos múltiplos. E os princípios, eles são uma espécie de resultado do processo intuitivo. Então, como nós temos a faculdade da intuição, nós somos capazes de reconhecer os princípios que estão no mundo. A intuição é uma faculdade, é uma possibilidade, é uma capacidade que a nossa mente possui de síntese, de reunir o múltiplo no uno, o divergente no convergente, o heterogêneo no homogêneo. É isso que a nossa mente realiza intuitivamente. E ao fazer isso, nós conseguimos perceber que no mundo, na realidade, nos fenômenos, existem princípios. Não são criados pela nossa mente, mas são reconhecidos pela nossa mente. Os princípios não são criações humanas, eles são, como eu costumo dizer, revelações provenientes da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade intuitiva. Então, dos fenômenos individuais, deles nós não podemos extrair conhecimento, não podemos fazer afirmação alguma sobre eles, e por isso que dos fatos individuais nós sintetizamos e construímos uma noção geral. Nós retiramos aquilo que há de comum em coisas incomuns e assim nós chegamos a uma noção geral que são os princípios. E com eles nós aplicamos nos diversos fenômenos, nos diversos acontecimentos, aí sim para expressar uma certa compreensão deles. Veja, então nós já temos, portanto, uma das características do que é um princípio. Um princípio é sempre uma abstração, não é uma coisa concreta. Ele é proveniente dos fenômenos concretos, como também ele pode ser proveniente dos fenômenos abstratos. Não é só dos fenômenos concretos, individuais, empiricamente percebidos que nós extraímos princípios. Nós podemos também extrair princípios de fenômenos intelectuais, como ocorre nas ciências formais. Das simples relações matemáticas, nós também podemos e extraímos, reconhecemos, identificamos e fazemos revelar princípios. Como tem o princípio da base vezes altura, o princípio da matemática, tem os diversos princípios da geometria, da álgebra, e que a gente reconhece a partir de fenômenos abstratos. Como também nós reconhecemos de fenômenos das ciências naturais, fenômenos que estão no campo das ciências humanas e sociais. Veja, então, a nossa mente consegue processar essas informações intuitivamente, a intuição atuando, que é uma capacidade do nosso intelecto, e identifica os princípios que estão no mundo. Não são criações nossas, são coisas que estão nos fatos, nos fenômenos, mas que a nossa mente tem a capacidade de intuir, de extrair. Isso faz com que nós acabemos pressupondo a existência de um mundo. Por isso que Platão, diz que tem um mundo concreto, empírico, e tem um mundo abstrato, um mundo teórico, que é o mundo dos princípios. Bem, outra coisa importante é que eles são universais, abstratos, teóricos, os princípios, mas eles são absolutos e não são absolutos ao mesmo tempo, os princípios. São históricos. E são absolutos na natureza, nos próprios fenômenos. Então, eles são imutáveis quando estão nos acontecimentos. Agora, eles são relativos, são históricos
enquanto produtos da intuição. Porque a própria intuição, como nós vimos no vídeo passado, ela é histórica. Elas se modificam com o passar do tempo. Como elas são intuições sempre de um discurso, e no momento em que o discurso vai se alterando com novos conteúdos, a intuição tende também a se alterar. Portanto, os princípios, enquanto coisas reveladas, eles são históricos, eles se modificam, eles são relativos, podemos usar esse conceito também. Agora, enquanto coisas que estão nos fenômenos, nos fatos, nos acontecimentos, nós podemos dizer que eles são absolutos, são ahistóricos e até mesmo que eles são verdadeiros. Só que a nossa capacidade intelectual, intuitiva, não consegue capturá-los na sua condição absoluta. E, portanto, eles se modificam com o passar do tempo. É claro que os princípios que estão nos fenômenos mais abstratos, eles se modificam muito menos, os princípios da matemática, da lógica, da informática, do que os princípios que estão nas ciências humanas, por exemplo, que estão permanentemente se alterando. Por quê? Porque os fenômenos que são intuídos, eles se alteram com muito mais velocidade, com muito mais intensidade no campo das ciências humanas, como é fácil de nós percebermos. Bem, outra característica, eu já falei aqui que os princípios eles não são criados pelo homem, porque eles estão nas coisas, nos fenômenos, nos fatos, nos acontecimentos, e são apenas por nós intuídos e revelados. Outra coisa, que eu já falei aqui também, o princípio das ciências formais são diferentes dos princípios das ciências naturais e humanas, e os princípios são o fim das ciências teóricas e o meio das ciências aplicadas ou práticas. É por isso que a gente usa esse conceito de ciência e tecnologia, que muita gente, inclusive, não entende no próprio IFPA. Então, no campo científico, propriamente dito, no campo das ciências teóricas, a investigação se dá a partir de fenômenos empiricamente percebidos, que conduz o homem à compreensão de um princípio, de uma realidade abstrata e teórica. Então, a ciência termina num princípio, termina numa abstração, numa universalização, numa teoria. Essas diversas teorias, esses diversos princípios, eles podem ser intuídos pelo homem, reunidos num objeto tecnológico, numa solução tecnológica, com o propósito de produzir efeitos no mundo, produzir efeitos práticos, obviamente com o propósito de solucionar problemas humanos. Veja, então nós temos do individual, do múltiplo, da realidade empírica, o trabalho intelectual que vai conduzir a princípios teóricos, unos, convergentes, homogêneos, que são os princípios, e da somatória de vários princípios, nós reunimos também intuitivamente para produzir efeitos práticos no mundo. Então, nós temos da realidade prática para a teórica a ciência no sentido mais clássico, mais teórico, e da realidade abstrata para uma intervenção prática no mundo, nós temos ali a tecnologia ou a ciência aplicada, se assim nós quisermos chamar. Então, nós temos, é por isso que nós entendemos, nós utilizamos esses conceitos. Bem, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês perceberem que nada pode ser dito no mundo sem os princípios, né? Então, de realidades individuais, nós não podemos afirmar nada, não há como nós teorizarmos, e por isso nós precisamos dessas ideias universais, gerais, que são os princípios, para que nós possamos afirmar coisas no mundo. Olha, no campo da sociologia, por exemplo, nós temos a mais-valia. Mais-valia é um princípio que está neste lápis, está neste mouse, está neste telefone celular. Cada objeto possui, o trabalho realizado possui um valor adicional para além do trabalho, para além do próprio material que foi utilizado para confeccionar esses objetos, e que corresponde ao lucro de quem detém os meios de produção. Então, esse excedente, que não é repassado para o trabalhador, mas que fica com
o empresário, que fica com quem detém os meios de produção, dentro do pensamento marxista, é chamado de mais-valia. E ele está em várias situações, em vários objetos, mas que a mente humana intui, processa e o extrai. E assim o teórico conseguiu identificar que nas relações sociais e econômicas existe um princípio chamado o princípio da mais-valia. Caindo aqui o microfone, mas não vamos interromper o vídeo por causa desse pequeno acidente. Então vejam, na matemática nós temos os princípios da geometria, da álgebra, quando a gente diz, por exemplo, a base vezes a altura, que dá a área de uma determinada figura geométrica, o quadrado, o retângulo, etc., né? Nós temos na física o princípio da inércia, o princípio da gravidade. Da mesma forma que se eu soltar esta caneta ou pular pela sacada do meu apartamento, ou eu soltar esta folha de papel, que são fenômenos diferentes, mas que possuem algo em comum, que é o fato de que eles são atraídos, tem uma força que os atrai, né, num determinado sentido. Portanto, nós temos aí a percepção de que existe um princípio da gravidade. E toda vez que nós vemos um fenômeno ocorrer, nós dizemos que isso está ocorrendo. Por quê? Porque a gravidade está produzindo esse efeito no mundo. A atração universal, a gente chama de gravidade. No campo da religião, nós temos o princípio do amor ágape, que é um amor mais objetivo, né? Que é no sentido de que a ação humana é sempre considerando o outro como o objetivo da ação. É diferente do amor eros, que é um amor mais individual e subjetivo. Por isso que no campo do amor ágape, no pensamento cristão, aquela música do Padre Zezinho esclarece muito bem o que é, né, viver como um cristão, amar como Jesus amou, agir como Jesus agiu, sentir como Jesus sentiu. É fazer aquilo que se espera de um cristão, não atender às necessidades e os desejos pessoais. Já em Eros, se realiza aqui o amor pela satisfação de desejos individuais e subjetivos. Então, um cristão é aquele que não age para a satisfação subjetiva. Justamente por quê? Porque o princípio do amor cristão, o princípio da amizade, o princípio do amor ágape, é um princípio mais objetivo. É agir conforme as prescrições divinas. E a prescrição divina certamente não bate com aquilo que nós individualmente desejamos. Daí a dificuldade de ser um cristão, né? Dificuldade de ser um cristão. E isso em pleno domingo de Páscoa. Mas todo mundo diz que é cristão. Bem, e nós temos também o princípio no direito, a legítima defesa. O sujeito se defende numa situação A, B, C, D, mas só vai se caracterizar enquanto uma defesa legítima se as condições da ação se satisfizerem, da ação do princípio da legítima defesa. Caso contrário, poderá ser apenas um princípio que não se caracterize, a pessoa pode não estar se defendendo efetivamente apenas para preservar a sua integridade física, mas pode utilizar uma suposta defesa para atacar, para produzir um efeito deletério contra alguém e simular uma legítima defesa. Então, o princípio ele torna a conduta típica, não criminosa, mas desde que algumas condições sejam satisfeitas. E é por isso que é preciso saber aplicar esse princípio quando se vai interpretar uma conduta supostamente delituosa ou delituosa. Bem, tem outro princípio jurídico que eu gosto muito também, que é o ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém será obrigado ao impossível, né, que é um princípio que eu gosto, mas infelizmente no Brasil ele não é respeitado, nós somos obrigados a muitas coisas impossíveis. O princípio lógico, o princípio da identidade, que diz A é A, né? A parte é sempre menor que o todo, né? Isso é um princípio lógico. Veja, olha, em filosofia nós temos o da impessoalidade em Kant, o da razoabilidade em Aristóteles, o da eficiência em Maquiavel. É por isso que a gente diz que Maquiavel está dentro da corrente consequencialista, porque o que interessa é o resultado, né? Se ele é eficiente ou não, a conduta se torna virtuosa ou não. O princípio da individualidade em Nietzsche. No senso comum nós temos um princípio, né, que aí a gente pode chamar de infidelidade masculina e etc. Um nome a gente pode conferir o que a gente achar prudente, que é quando a mulher diz que os homens não prestam.
Então, aplicando a conduta de um determinado indivíduo, né? Obviamente que os princípios, eles são históricos, portanto, não são verdadeiros, e é uma prova de que não é verdade, está exatamente nesse princípio empírico aqui, de que os homens não prestam. Olha, na gramática também nós temos alguns princípios. Vejam, não se escreve, aliás, antes de PIB, sempre colocamos o quê? O M, né? Então, veja, é um princípio gramatical. Então, pombo, não podemos botar o N, por quê? Porque atenta contra o próprio princípio, que faz com que nós possamos compreender quando alguém está graficamente escrevendo de forma errada. Vejam, não dá para pensar e para dizer se uma coisa está certa ou errada do ponto de vista gramatical se nós não conhecemos os princípios que regem a gramática. Então, é condição para o pensamento de princípios. No campo gramatical, no campo científico, seja na química, na física, na biologia, na sociologia, na filosofia e assim por diante. Até mesmo na psicanálise nós temos o princípio da realidade, do prazer em Freud, e o princípio da verdade em Byron. E assim por diante, pessoal. Vejam, da realidade individual e concreta não podemos extrair conhecimento. O homem, portanto, precisa intuir do múltiplo o uno, fazer aparecer os princípios, para que com eles nós possamos compreender as coisas que nos cercam. Todo conhecimento depende dos princípios, e sem eles nós não poderíamos nos orientar, nem teoricamente, neste mundo, e nem no campo prático, tecnológico, também neste mundo. Então, veja, é mais um conceito importante para a reflexão filosófica, a compreensão do que é a ciência. Espero ter contribuído e até o próximo vídeo.